mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 206 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e joviais 2056 de rating. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Desafio lançadíssimo. Pareceu rápido até. Vamos fazer peão-dama aqui, que eu já queria jogar peão-rei. D4, C4, vamos fazer a formação aqui de Gambito da Dama, mas não tem como forçar jogar um Gambito da Dama de brancas, né? O cara escolheu jogar uma Índia do Rei aqui, ou uma Grunfeld. Então assim, eu vou jogar cavalo C3 e eu apostaria bastante dinheiro que ele vai jogar Bispo G7. Né? A Grunfeld ela é pouco jogada nesses níveis ainda. Podia estar errado. Mas quando sair o meu curso, vai ser mais interessante ainda, porque as pessoas não estão acostumadas tanto a jogar a Grunfeld como a enfrentar também. Bom, temos muitas formações possíveis aqui. Eu vou fazer o E4. E aqui a gente tem a posição básica, mais básica de todas aqui na Índia do Rei. O que que eu vou jogar aqui? Eu joguei tanta coisa aqui contra a Índia do Rei. Então no Blitz, na minha conta principal, eu costumo jogar cavalo F3 e H3, né? Tem as linhas principais, um cavalo F3 bispo P2, que são bem normais, né? Tem bispo P2, bispo P3, mais flexível. Eu vou jogar... Já sei, eu vou jogar uma linha com cavalo F3. Mais ou menos a principal eu vou jogar. Bispo P2, se ele jogar E5, eu vou jogar bispo P3. Que é a variante Grigoric. O C6 já é um pouco esquisito. Inclusive, lá no grupo do WhatsApp dos alunos do curso, a gente já falou um pouco dessa linha que o Maicon, que aparece sempre lá no grupo, que acompanha as transmissões faz tempo, que costuma ver essa série também, ele tem jogado essa linha com E5, bispo E3, a gente já falou sobre isso algumas vezes no grupo, que é a variante Grigori, que eu vou mostrar um pouco na análise depois, qual que é a ideia dessa variante, que eu acho muito boa para jogar nesse nível. Então, uma sugestão minha contra a Índia do Rei, eu cheguei a jogar uma vez ou outra até em partidas oficiais também, é a variante Grigoric com bispo E3, que é uma variante um pouco mais específica, e se você tem 2000 de rating online mais ou menos, acho que é uma sugestão muito boa. Se você tem menos do que isso, faz o lance mais tradicional, padrão mesmo, que é o rock, e segue a vida, né? E5 seria a resposta principal das pretas. Enfim, ele jogou cavalo C6. Eu posso tentar ser teimoso e jogar bispo E3. Eu vou ser teimoso e jogar bispo E3. Aqui, muito provavelmente D5 é o lance correto. Mas eu vou jogar bispo E3 convidando o E5 aqui. E aí eu vou conseguir chegar na posição... Isso, exatamente a posição que eu queria aqui na Grigorica. Eu vou jogar D5. Agora eu tenho um controle bom dessa casa. Esse é estranho, né? Esse é bem estranho. A questão é se eu faço esse primeiro ou não, né? O cavalo não tem futuro aqui, na verdade, né? Eu posso jogar 3, cavalo A6, B4. Ele vai me incomodar aqui. Então eu vou puxar cavalo D2 direto. E a ideia que eu quero mostrar aqui nesse vídeo é que essa é a formação dos sonhos contra a Índia do Rei. Mas repito, isso aqui é um tipo de conceito que é uma coisa um pouco mais avançada já. Então eu vou jogar 3 aqui. E eu vou aproveitar aqui o tema. Como tem a cravada ali, eu posso fazer B4. Ele não pode tomar aí cavalo B4, tá caindo a torre. Então ele vai tirar o bispo, né, para defender a torre dele. Ele vai entender, né, que ele não pode tomar o peão. E eu vou jogar provavelmente... Bom, ele tomou uma vez, ok. Ele não vai entregar a torre, né? Não com esse hit. Ele vai jogar bispo D7 agora. Jogou bispo D7, ameaçou tomar o peão. E aqui já temos um raciocínio... Não sei como é que vai ser a partida, mas temos um raciocínio muito instrutivo aqui já na Índia do Rei. Que é o quê? Inclusive, tinha um outro assunto rolando lá no grupo do WhatsApp, né? Inclusive, se você já comprou um dos cursos, né? E para comprar um dos cursos é só entrar no link que está na descrição desse e de todos os vídeos. Você pode entrar no grupo do WhatsApp também. Estamos com mais de 430 membros já no grupo do WhatsApp. E vai ter um torneio especial com live quando a gente chegar em 500 membros no grupo, né? Lembrando que o grupo é só para os alunos dos cursos de abertura que eu fiz. Falando sobre isso, pô, a gente estava falando esses dias sobre a Índia do Rei de modo geral. Então, assim, primeira coisa, ele ameaçou o peão. Como é que eu defendo esse peão? B5 defende o peão? Defende, mas é um erro grave o B5. Por quê? Ele vai voltar o cavalo para C5, eu dou vida para o cavalo dele e eu fecho completamente a ala da dama.
Na Índia do Rei, normalmente, eu quero jogar com C5. Então, o lance que eu vou fazer aqui é torre B1. Dama B3, talvez pudesse, mas queria uns torre ficar solta aqui. Não tem por que eu não jogar a torre B1. E meu plano a longo prazo vai ser jogar o C5. Ele jogou B6, que é um lance interessante, mas deixa o cavalo solto aqui. Eu posso atrasar o roque às vezes, mas aqui acho que eu preciso rocar, na verdade, né? Tá, não vai ser tão fácil encaixar o C5, na verdade. Não sei se eu começo com dama B3. Eu vou rocar. Ele vai fazer cavalo E8 e F5. Esse é estranho, H5. Ameaçou o cavalo G4. Eu vou jogar F3 aqui, que tem os seus lados negativos, mas eu já tiro logo esse pulo. E H4, bispo G5 tende a ser bom, né? Ele vai jogar cavalo H7. Isso já parece um pouco suspeito. Ele quer pular aqui, mas eu tenho o bispo G5, talvez, que seja um lance chato, né? Vai fugir um pouco do meu plano aqui, mas se ele começar a entrar nessas casas, eu vou ficar um pouco incomodado, né? E dama E1, ele faz cavalo H5 e defende. Então, geralmente, bispo G5 é bom aqui. Ele vai fazer H3, tudo bem? E agora eu tô namorando G4 aqui, que é um lance um pouco delicado, mas eu acho que é bom. G4 ele vai jogar dama E8 para tirar o cavalo e eu vou tentar ir atrás desse peão. Eu tenho sérias dúvidas sobre G4, né? Talvez G3 seja mais lógico aqui. E aí dama E8. Não tá fácil aqui não. G3 acho que é mais adulto, né? G4, dama E8, dama E1, cavalo H7, bispo E3, F5. Deve ser bom, mas dá uma emoção que eu acho que eu não quero pra minha vida aqui. Vou jogar G3. G4 eu sinto que é melhor aqui. Ele vai tirar a dama? E eu preciso fazer o C5 chegar aqui. Não tá tão fácil essa posição, não. E de novo eu tô muito atrás no tempo e esses caras são perigosos aqui. Esses caras são perigosos. Eu posso começar com C5 já, mas acho que não é tão bom. Eu não queria dama em B3. Eu tô com várias ressalvas aqui sobre o que eu quero fazer. Mas eu vou começar com dama B3, ok. Vai puxar cavalo H7. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Acho que eu entendi o que eu tenho que fazer aqui. Bispo E3. Eu tenho esse lance aqui, mas ele joga a torre 8, então eu vou voltar. F5 e aí eu preciso lidar com essa iniciativa dele, que não é o fim do mundo. Se ele jogar F4, vai me chatear um pouco. Então talvez eu faça bispo F2, que eu também não quero fazer. F4 é uma possibilidade aqui para abrir a posição, porque ele tá com esse cavalo fora de jogo, né? 4, toma, toma. Provavelmente está abrindo bem a posição para mim, né? Bispo F2, bispo H6 me incomoda um pouco aqui. Vamos jogar F4, que eu, assim, muitas ressalvas também, mas vamos lá. Eu tô tentando abrir a posição aqui porque o cavalo realmente dele tá mal colocado, então tem um potencial que as coisas vão dar certo pra mim se eu abrir. Mas assim, ele tem um peão H3 aqui inserido na posição, o bispo dele vai abrir, né? Não sei se é bom isso aqui. A única coisa boa é que eu tô botando um cavalinho em E4, né? Eu preciso acelerar aqui, de verdade. Não tá nem um pouco tranquilo essa posição. Ele tem um cheque aqui, mas acho que é bobagem, joga o rei H1. E o cavalo dele segue bem escanteado ali, que é uma coisa boa pra mim, né? G5 não tem cara boa. Não, não vi esse lance, mas não tem cara boa. Joga o bispo E3. Pode jogar torre 8, dama E8, mas ele tá começando a se explodir demais aqui, né? F4, eu acho que eu posso tomar o peão, né? Tudo bem. Ele tá alegre aqui, mas assim, meu rei não tá tão exposto assim, né? Acho que eu posso tomar de bispo, né? Não sei. Bispo G4, ele tem uns truques aqui, né? Bispo G4 é um lance. Agora eu tô com um certo medo aqui. Porque tem esse cavalo caindo também. Talvez dama D1 seja um lance bom, né? Esse lance acho que é bem firme, né? Bem firme também não sei, mas é um lance. Dama D1. Se tomar aqui, eu tomo em G4, né? Então, a princípio, ele teria que tomar em E2. Cavalo E2. Longe de ser ideal esse lance, né? Dama G4, rei H1. Vamos lá. Aqui bispo D4, rei H1, tá tudo bem, né? Ah, não, rei H1 é mate. Meu Deus, eu tenho que cobrir de bispo em G3. Tô maluco! Nossa senhora. Levei mate aqui na análise. Mas acho que eu tô ok aqui. Toma, toma, dama G4, bispo G3. Única, né? O resto eu perco imediatamente. É muito perigosa em Dia do Rei. Eu tô jogando muito.
De maneira muito arriscada aqui. Nossa, quase que eu levei mate por um instante ali. Tá, cavalo G3 não dá mesmo, né? Torre F4. Tá, vou fazer esse. Tô bastante preocupado aqui, mas acho que tá ok a posição. Eu não sei se tá ok. Mas que é isso? O cara se emocionou. Ele viu o bispo caindo e abandonou imediatamente. Partida difícil essa. Eu não vou jogar outra partida. Foi relativamente curta aqui, mas vamos fazer um pouco de análise na Índia do Rei. Vamos tentar fazer um mini dilemas de abertura aqui sobre a Índia do Rei, que ela é muito interessante de entender. E primeira coisa é eliminar uns mitos aqui sobre a Índia do Rei. Então, ela é uma posição sempre agressiva? Não. Mas acontece com uma certa frequência de ter ataques, né? Mas assim, antes de chegar na parte agressiva da Índia do Rei, você tem muitas ideias posicionais. É muita manobra, é muita ideia que pode ficar ruim pro branco ou ruim pro preto, né? Mas ela é extremamente posicional a Índia do Rei. Ela exige uma compreensão posicional muito profunda para você conseguir depois fazer os ataques darem certo, né? Mas vamos lá, vamos por partes. Precisão foi bem meia boca, conforme esperado. 84,1 a minha, 80,1. Minhas precisões ultimamente estão bem, bem mais ou menos, né? O cara fez 4 excelentes, eu fiz um e 5 erros, caramba. Fez 4 erros, 3 imprecisões, uma capivarada. Ficou tenso ali em algum momento. Mas vamos lá. Vamos explorar um pouco aqui. Antes de fazer a análise completa, vamos parar para fazer um estudo aqui dentro do rei. Então, você que joga peão dama, né, e tá nesse nível, você tem que estudar Índia do Rei em algum momento. Aí você vai jogar C4, cavalo C3, bispo G7, dominar o centro, tá aqui tudo certo. E vamos lembrar, você que joga peão dama, eu tenho certeza que você enfrenta a Grunfeld com muito menos frequência do que o bispo G7. Então, nessa faixa de rating, as pessoas jogam muito pouco a Grunfeld, né? As pessoas de pretas têm muito medo de jogar a Grunfeld. Ah, ela é muito complicada, sim, mas ela é complicadíssima para o branco também. Né? Claro que você tem que estudar antes de jogar, ter uma noção, porque ela tem padrões diferentes, originais, né? E a Engenharia do Rei ela é muito agradável de jogar, pelo menos os primeiros lances. Os primeiros lances você faz isso pro G7, você faz Rock, você faz D6, que nem alguém dizia, acho que o Cortinoy dizia isso, né? Que fala, todo mundo gosta de jogar Engenharia do Rei porque você consegue fazer 6 lances igual o Fischer, né? O Fischer adorava jogar, né? G7, D6, faz o Rock. Mas eu sempre gostei muito mais da Grunfeld. E sim, você precisa gastar um pouco de energia para entender, mas quando você entende, é um salto grande. O que eu falo bastante para vocês é que a abertura não faz você mudar de nível. A Grunfeld, e eu não tô sendo marqueteiro aqui, só porque eu vou lançar o curso no futuro próximo se tudo der certo. Mas a Grunfeld sim pode fazer você dar um certo pulo, principalmente se você já tá nessa faixa de 1800, 2000, 2100 de rating. Né? Não vai mudar você como jogador, mas você pode dar um salto considerável porque você resolve muito seus problemas de peão-dama. E você pega uma iniciativa como se você começasse a jogar de brancas também, as que você joga de pretas, porque é muita iniciativa na Grunfeld e o branco realmente tem que saber o que faz. Bom, Bispo G7, meu celular tá tocando aqui, deve ser alguma propaganda. Bispo G7. Aí é 4D6. E aqui você tem inúmeras formações para jogar de brancas contra a Índia do Rei. E é aquela coisa. Existem repertórios mais adequados para certas faixas de rating, sim. Mas de forma geral, de modo geral, você tá de branca, você tem 1400, tá jogando peão dama, joga assim, tira o cavalo, tira o bispo, faz o roque e tá tudo certo aqui. Depois você vai entender aos poucos as posições. Né? O cavalo C6 em si eu acho que é um pouco impreciso já, né? E5 é o lance principal aqui. Né? Você tem a opção de tomar o peão, que é a variante das trocas, que ela é bem inofensiva para as pretas. Né? Na minha série jogando Blitz, eu tenho jogado a linha do H3, que eu gosto muito, mas ela é extremamente complicada. Né? Eu tenho jogado D por E5, indo pro final, que não é nada complicado. Mas as linhas com D5 e depois G4, elas são extremamente complicadas e eu jamais recomendaria jogar isso. Isso aqui é uma variante extremamente avançada que eu mesmo tenho tido muita dificuldade de jogar, tanto que eu mudei a variante. Né? Hoje em dia eu tomo em E5, pelo menos no Blitz tem dado bem certo aí pra mim, essa variante. Mas enfim, eu joguei Bispo E2,
Ele jogou o cavalo C6, que é estranho, e a gente transpôs aqui para a posição que eu queria mostrar aqui, que é E5, bispo E3, que é a minha recomendação se você tem essa faixa de rating. Por quê? Essa variante Gligoric, Svetozar Gligoric, foi um grande jogador do passado, e ele leva o nome dele, essa variante aqui. Então aqui eu não vou fazer um estudo muito profundo isso aqui, mas a princípio o preto deve jogar cavalo G4 aqui. É o lance mais correto para incomodar esse bispo, e aí bispo G5, e vai uma teoria. Esse é o lance mais natural, que já é uma pequena imprecisão. Eu jogo D5, cavalo E7, e agora eu puxo o cavalo para D2. Então essa formação com o D5 aqui é a formação dos sonhos para o branco, contra a Índia do Rei. Porque quando ele fizer cavalo E8, ele vai jogar F5, agora a gente faz roque, certo? Não. A gente não faz o roque. Por isso que essa é uma ideia que eu já digo que é um pouco mais avançada, né? Não avançada que você precisa ser mestre nem nada, isso é bobeira. Mas seria legal você ter pelo menos uns 2.000, 2.200 para usar essa variante aqui. Por quê? O plano correto para as brancas aqui é o quê? Fazer B4, começar lá da dama, e quando faz F5 você joga F3. E aí o cara vai fechar para te atacar, você joga esse. E você não roca. Você não vai rocar. Porque o cara quer te dar mate aqui. É que nem você botar a cara assim pra levar um soco, né? Você não vai botar a cara pra levar o soco. Você fica com o rei aqui e você vai começar o seu jogo aqui. C5, torre C1, cavalo C4, cavalo B5. Deixa o negócio pegar fogo aqui G5, H5, você fica com o rei aqui no centro. Joga um H3, se o cara vier te dar mate, você toma e deixa o rei no centro. Você pode até sair correndo pra cá às vezes. Essa é uma ideia muito legal de entender. E nessa faixa de rate é que acabou não acontecendo aqui, mas é muito comum o cara jogar assim de pretas. Né? O cara faz o cavalo C6 aqui, aí você avança, puxa o cavalo e não roca. Né? Você não faz o roque. E por que, que eu digo depois de uma certa faixa de rate? Se você tem 1.200, 1.400, você pode jogar isso, segue sendo uma variante boa, mas assim, você vai ter que ficar sem rocar. Pode te dar um nervoso aqui em algum momento, porque não é tão fácil lidar também com estar com o rei no centro, né? Mas essa é uma ideia excelente para jogar de brancas. E geralmente as pretas caem nessa pequena armadilha posicional, né? De puxar o cavalo D2. E aqui eu vou deslanchar meu ataque aqui na ala da dama bem rápido. E fico com o rei aqui. Eu só vou definir o rei mais pra frente. Bom, podemos até olhar bem rápido uma partida aqui. Vamos ver uma partida antiga. Vamos ver quem inventou essa variante, né? Tem um cavalo C6 que já é uma imprecisão aqui. Deixa eu tirar a barrinha primeiro. Vamos fazer aquele estudo bem rápido aqui com alguma parte da modelo. Então, D5, cavalo E7, cavalo D2. Temos 741 jogos aqui. Quem será que inventou essa variante? E eu gosto de mostrar para falar um pouco do passado, mas eu adoro procurar essas informações. Assim, eu fico muito curioso. Né? Vamos ver, mais antigo. Tem uma do Karpov, mas não foi a primeira com certeza. Hum, tem uma do Reshevsky que está sem data. Mas a do Reshevsky pode ser bem antiga. Vamos ver a do Portiche, vai, que tem data. 1962. Lajos Portiche, um grande jogador húngaro. Vamos ver a do Fischer? Tem a do Fischer. Vamos ver a do Portisch, vai. Tem várias do Portisch. Vamos ver como é que ele jogou aqui. Samuel Schweber, que era argentino esse cara, talvez? Não, alemão. Será que era argentino? Não. Bom, acho que esse cara é argentino. Bom, jogou E5, cavalo F3, uma ordem estranha. D5 lá, cavalo D2. E aí veio C5 direto. O cara tentou se mexer ali, né? A3, repara que ele não roca. F5, F3, partida de 1962. B6. Interessante o que o cara fez, né? Porque o cara dificulta também a expansão aqui. Cavalo B3, cavalo F6, torre B1, rei H8. E ele faz um lance bem interessante aqui. Aliás, sei lá, ele levou um golpe aqui. Interessante esse lance, né? Porque não é tão fácil o branco evoluir. Eu teria que tomar e jogar um A4, A5. Ele faz G4, que é um lance meio... Faz sentido, porque se avançar F4, eu puxo o bispo F2, e aí fechou de vez a lá do rei aqui. Né? Só que o cara sacrificou uma peça aqui. Tomou, 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 e cheque. E bispo G4 e dama E1. E torre G1. E rei D3, caraca. Esse é o rei. Esse é o goleiro linha, né? Rei D3 aqui. Bispo E6, B5 para não ter ruptura. Tomou, tomou. O cavalo tem que se defender aqui, hein? Aqui deu uma acalmada já. Torre lá, torre F1 e acabou ganhando, eu acho.
Cheque. Trabalhinho ainda, mas deve ter ganho tranquilo aqui o final, né? Peão em D6 é muito fraco aqui. Interessante a vitória. Isso é bem típico da Índia do Rei também. Dama 7, abandonou aqui. Sei lá. Deve ganhar de várias formas. Até dar uma B6 deve ganhar aqui, né? E vai subindo com o rei. Peão de D vai decidir a partida aqui. E se não tiver uma coisa mais direta? Bom, passando bem rápido a partir daqui, né? Passamos em. O que eu fiz aqui é um pecado, na verdade, né? Passar um jogo de um grande jogador como Portici em 3 minutos, né? Como se fosse um blitz. Mas só para mostrar que em 1962 já tinha essa ideia, então, de não fazer o rock, né? Como é que foi a do Fischer? Isso aqui deve ter sido uma simultânea do Fischer. Vamos ver como é que ele fez. Bispo E3. Cavalo D2. F3. Dama C2 jogou o Fischer. E rocão. Bom, faz sentido. Ele não rocou pequeno, né? Bispo D7, H3. Veio com G4. H4. Tentou um ataque ali. Tomou. Esquisita aqui. Parece bem aqui o cara de pretas, né? Chegou o ataque do Fischer mais ou menos. Bispo G6. Parece bem meia boca aqui pro Fischer. O cara tá com os cavalos aqui inseridos na posição do Fischer, né? Pra mim isso aqui tá bem errado. Fez uma simultânea isso aqui. Foi tomar o peão Fischer e sacrificou a qualidade. Que partida feia, né? Não é a primeira já. Partida ruim do Fischer que a gente pega, né? Ele tem que estar pior aqui, né? Torre A5 esquisito. Devolveu a qualidade. Ah, tem duplo, né? Bom, acabou um ataque de mate aqui. Que partida chutada, né? Enfim, vamos voltar aqui para a realidade. Peraí. Deixa eu voltar aqui, rodar a revisão de novo. Então, assim, encontrar quando você vai estudar, ou por exemplo, agora que eu estou fazendo o curso da Grunfeld de andar um pouco mais, eu busco muitas partes das referências nas variantes. Um pouco já para ter o arquivo de apoio, no material de apoio já pronto para quem quiser estudar mais, né? Depois que eu fizer o curso, né? Tem a parte dos vídeos e quem quiser estudar mais tem o material à parte também. Como eu joguei Grunfeld muitos anos da minha vida, ainda jogo às vezes, tem muita partida minha que separadas por variantes que eu sei explicar muito bem também, partidas que eu joguei, né, enfim. Mas quando você vai procurar a parte das referências, não é tão fácil achar a parte das referências, né? Claro que eu tô fazendo um negócio bem rápido aqui, procurando no site, mas eu teria que procurar essa posição aqui, né, com cavalo E7, que é o natural, e depois ver partidas que o branco não rocou, né? Esse rock grande do Fischer, esquisito pra caramba. Né? O plano que eu sempre conhecia era fazer B4, C5, F3 e ficar parado aqui, né? Então, assim, o processo de encontrar a parte dessa referência não é tão fácil, porque essas duas partes que a gente viu foram, né, bem... A do Portici foi interessante até. A do Fischer passando bem rápido pareceu totalmente suspeita, né? Mas pode ser que era uma simultânea, não sei. Bom, enfim, dito isso, vamos voltar aqui à barrinha. Ele fez cavalo B4. Eu joguei cavalo D2 e aqui eu já joguei A3 e para mim B4 é um lance muito importante aqui, para não deixar o cavalo entrar em C5. Então ele toma, bispo D7, torre B1 e B6. Então mesmo ele jogando de maneira relativamente suspeita aqui, porque agora o cavalo está fora de jogo, inclusive uma ideia aqui para ele seria óbvio, né? Colocar o cavalo em C5, né? Inclusive quando eu jogava Índia do Rei aqui na série, já aconteceu esse tema várias vezes. Vamos dizer que eu faça rock, que parece um lance bem legal, porque cavalo C5 eu tenho B4 de novo. Vamos dizer que eu não faça B4 por qualquer motivo, né? Sei lá, um H3, o cara bispo D7, eu tiro o rei. Né? Eu não quero nunca deixar isso aqui de brancas. Nunca. Essa barrinha tá errada, tá? Eu nunca quero deixar isso aqui de brancas. Porque depois que vem o A4, eu não consigo mexer esses peões, tá? Então, essa formação aqui, você tem que tirar uma foto aí na tua cabeça e memorizar que isso aqui o branco não pode deixar, porque meu jogo na ala da dama morreu aqui. Né? Toda hora que eu jogar B4, por mais que eu tenha preparação infinita, ele vai tomar em passant aqui. Tá tudo bem com ele. O cavalo vai seguir estável em C5, né? E tomar aqui é um lance que eu não quero fazer. Meu bispo vale muito, né? Então isso é que o preto tá buscando. Fixar esse peão em A4, o cavalo em C5. Então por isso que eu jogo B4 já, para não deixar o cavalo voltar pro jogo, né?
Então, meu argumento era o seguinte: mesmo ele jogando de maneira meio suspeita aqui, a Dia do Rei é sempre difícil de enfrentar. Porque, querendo ou não, o cara vai fazer cavalo E8, vai fazer F5 e eu vou ter que lidar com algum ataque aqui. Por mais que eu deixe o rei no centro, né? Inclusive o B6 aqui tem o seu interesse. Parece bem suspeito, mas tem o seu interesse. Porque eu não vou chegar com C5 tão fácil agora, né? Eu fiz o rock finalmente aqui. Aqui eu preferi fazer o rock. Eu já conquistei algumas outras coisas boas aqui. Ele veio com H5. E agora F3. Duramente criticado o F3. Acho que ele prefere fazer. Esse é estranho com o F3. Talvez H3 aqui, não sei. Mas assim, eu tô pensando em fazer C5 de algum jeito, né? Mas é muito. Então, olha só, depois chegou o ataque do cara, de algum jeito, né? Mas separa como tem manobras posicionais na Índia do Rei, né? Ele fez H4, que é um lance importante, né? Tá ameaçando o cavalo H5. Bispo G5, H3. E aí eu joguei G3. Nossa, ele tinha um sacrifício aqui. Uau, ele tinha cavalo por D5 sacrificando a dama. Isso aqui é brilhante, né? Tô vendo pela barrinha, claro. Isso aqui é brilhante, né? Ele não vai dar como brilhante? Ele não faz a revisão de análise? Faz, não faz? Ah, não. Coloca como melhor só. Tem graça, né, Stockfish? Que sem graça, né? Baita lance mágico aqui. Porque se eu tomar aqui dama G5, né? Ele ainda diz que o branco tá ok de algum jeito. Mas é interessante isso aqui. Bispo D8, cavalo C3. Tô ameaçando aqui, aqui, aqui. Eu não posso deixar o bispo cair. Dama E1. E aí cavalo por B1. Tá um pouquinho melhor o branco, mas assim, tem uma briga interessante aqui, né? Tipo, se cavalo B1, torre D8, tem a compensação aqui. Cavalo pulando, não quero jogar B5 nunca, né? Às vezes um rei H7, bispo H6 aqui. Ó, tá dando quase igualdade aqui já. Maneiro o cavalo D5. Só que era um lance dificílimo, né? Sacrificar ali. Nem sonhei com o cavalo D5. Tem uma partida parecida do Kasparov que ele sacrifica, né? Numa linha teórica. No Índia do Rei. Seria mágico esse lance. Bom, rei H1. É, dama C8. Não joguei rei H1, que é o lance que ele indica aqui. Joguei dama B3, parece ok. Cavalo H7, bispo E3. E finalmente chegou ao F5. E aqui eu meio que assustei um pouco com F4, né? Que abre um pouco o jogo pra ele. É, e aqui geralmente é um tipo de posição que o engine mata realmente os humanos, né? Porque ele não tá nem um pouco preocupado com esse ataque, né? Talvez rei H1 era o lance mesmo. F4 eu troco, bispo F2 e torre G1. E vou tentar fazer o C5 chegar de algum jeito, né? Esse cavalo deveria estar aqui, né? O cavalo tá meio estranho em H7. Eu tenho ideias aqui, 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 né? De novo, o cavalo indo para D4. E o rei branco tá meio inalcançável aqui, né? Uma posição esquisita pra caramba ainda. Mas o F4 é suspeito, porque abre muito o bispo dele, né? Ele ainda acha que eu tô mais ou menos bem, né? Tomei de bispo. Foi ruim esse lance. Foi ruim. O F4 é um lance bem delicado. Muitas vezes é ruim esse lance. É que você não quer deixar o cara jogar sozinho, você quer participar da lá do rei também, né? Do jogo. Aí ele tomou, eu tomei. Tomar de G já é um lance difícil, mas é pra não deixar G5, né? Bispo E3, eu achei que eu tava firme aqui ainda. Não, tá bom o branco aqui ainda. Tá bem bom pro branco ainda. Porque ele também tá se explodindo completamente, né? Ele veio F4, um pouco afobado. Porque assim, se peão toma de cavalo aqui, o rei dele também não tá aquelas coisas, né? F4 eu tomei, ele tomou, tomei de bispo. Bispo G4. E aqui eu fiz dama D1. Duramente criticado. Ah, ele tinha algum lance bom ali. Acho que ele tinha um torre por F1 depois. Aqui eu só tenho um lance que ganha. Assim, eu só tenho um lance que não fica mal e ao mesmo tempo esse lance ganha. Que era um lance difícil aqui. Bem difícil. Tô vendo aqui na lista do Engine. Porque não tá tão fácil controlar aqui. Bispo G4, a dama entra com cheque, né? Dá muito medo. Depois um dama E2, às vezes. Quando eu for cobrir aqui. Mas rei H1 era o lance correto. Se bispo toma, cavalo toma. Beleza, é fácil. Só que se ele tomar em C3, eu vou atacar ele, né? Muito forte. Dama C3, imagino, né? E aqui eu devo ter ataque de mate com torre G1, né? É, que acabou. Porque se o rei sair, tá levando mate. Bispo G4. É, diz duvidoso, mas ganha, né? Enfim.
Bispo G4, eu tenho dama G3, no mínimo recuperando a peça, né? Ou até dama H3 aqui. E o meu rei, ele não consegue chegar no meu rei, né? Rei agora é um lance bem difícil, né? E nessas posições, quando você vê um lance difícil assim, um treino interessante é você parar e tentar entender. Ah, não, dama D1 tá bom que eu fiz. Não, não tá bom, igual. Não tá bom, não. É você tentar entender como que você vai chegar na linha de raciocínio para jogar rei H1, né? E essa é a minha tarefa para vocês também, né? Tentar explicar os lances. Eu consigo explicar os lances que eu fiz, né? Os lances que o Engine sugere, né? Aqui realmente é o único lance que ganha. Tô tentando chegar na linha de raciocínio aqui. Porque meu medo aqui era justamente era bispo C3 e tomar aqui, né? E rei H1 sai de vários temas, né? Porque eu não deixo a dama entrar em G4. Mas é aquela coisa, né? Você tem que primeiro entender que a ameaça dele não é tão grave assim se eu tiver o cheque em G1. A questão é você construir o raciocínio para chegar no RH1, né? Não é fácil. Se alguém te falar, ó, o lance é RH1, você entende meio fácil, né? Porque você tá perdendo uma peça, mas aí, bom, se o engine diz que é bom, é porque eu vou dar mate com torre G1, né? Mas chegar no raciocínio do RH1 não é fácil. É um lance que, tipo, eu ficaria bem satisfeito de ter encontrado aqui, se eu tivesse jogado RH1. É um lance difícil. Tanto que eu joguei dama D1 até meio rápido, eu acho, né? Gastei 30 segundos. Que parecia meio único defender. Dama D1 iguala, né? Não é o fim do mundo. Bispo E2. E aqui ele sacrifica a peça com dama E2 e torre B3, dando cavalo. Mas enfim, eu joguei cavalo E2 mais lógico. Cheque, bispo G3. E aqui tá equilibrado já. E se eu tô equilibrado com o peão a mais, quer dizer que eu tô levando ataque, né? Torre F1, dama F1, acho que torre F8, né? Ah, não, aqui eu perdi já. Nem posso fazer isso. Eu tenho que tomar de rei. Tomar de rei é brincadeira, né? E aí, cheque. Ah, tá de palhaçada. Ele quer botar o rei em E1 aqui. Nunca que eu ia encontrar isso. Nunca! Que ele quer se defender assim, jogar um torre B3, dama C2 e escapando aos poucos aqui. Nunca que eu ia encontrar isso. Então, assim, mesmo jogada no chute aqui em Dia do Rei, ela é difícil de enfrentar às vezes. Né? Porque o cara vai soltando as peças, né? O cara botou um peão H3, ele cria vários temas, né? Tanto que minha ideia inicial era fazer rei H1, que leva mate aqui. Mas aí, pra minha sorte, o cara jogou bispo D4 e imediatamente abandonou quando ele viu que meu cavalo poderia tomar aqui, né? E quando toma aqui, aí acabou completamente, né? Porque além dele perder uma peça muito boa do ataque, ele perde uma peça importantíssima na defesa, né? Então eu vou ter um ataque monstruoso aqui nos próximos lances, né? O cavalo vai entrar aqui, vai entrar aqui. Acho que o abandono tá bem justo aqui da parte dele. Dia do Reino é fácil de enfrentar. Não é nem um pouco fácil. Então fica a sugestão aqui de como enfrentar em Dia do Rei, né? Jogar bispo E2 e aí se E5 na linha principal, não roca e faz bispo E3 primeiro. E, claro, se o preto fizer outra coisa, tipo C5, C6, cavalo D7, aí você tira as peças e, enfim, faz o rock. E depois você vai ter que tentar trabalhar aí a compreensão dessas posições de dia do rei que não são simples, né? Por exemplo, cavalo D7 aqui, que é uma linha que eu joguei muitas vezes aqui, acho que 2 ou 3 temporadas atrás na série. Rock E5, aqui você não deve jogar o D5 direto. É possível, né? O Engine até gosta, mas não é um lance que eu gosto aqui D5 direto, não. O mais interessante é você manter a flexibilidade com o bispo E3, né? O D5 que eu joguei na partida, o cavalo estava em C6 e eu ganhei um tempo, né? Aqui com o D5 eu já permito o cavalo C5 e depois vem um A5, né? De forma extremamente resumida, né? Vou jogar bispo E3, torre 1 e na hora certa eu vou pensar em jogar D5, né? Por exemplo, vamos dizer que eu fiz esse, ele fez, sei lá, torre 8. Aqui o D5 é bem mais interessante, porque se ele vier com esse, eu tô na minha formação ideal que eu falei. Ó, joguei o D5, mas agora eu tô com o cavalo aqui, o bispo já está para fora, e eu tô preparando aqui o B4. Se chegar B4 bem chegado aqui, eu tô bem, né? E assim que eu posso até fazer o A3 aqui, porque se A4 eu capturo e ganho o peão em A4. E toda vez que eu conseguir encaixar o B4, regra geral, quer dizer que eu já tô bem nas posições de dia do rei, né? Então é isso aí, mais algumas dicas importantes para jogar contra a Índia do Rei, que é uma defesa tão complexa e com tantos apaixonados e tantos haters ao mesmo tempo, né? Que ela é difícil de jogar, mas quando ela dá certo é uma das posições mais agradáveis de jogar de pretas também, quando as brancas não jogam bem.
Então, finalizamos com 207 vitórias e 2.064 de rate. Se você gostou aqui desse vídeo, da análise da partida, não esquece de deixar aquele like no vídeo se você não deixou lá no começo. E a gente se vê na próxima. Valeu!